O Com a Câmara na cidade de hoje vai tratar sobre o Muro da Mauá. Construído entre 1971 e 1974, depois da histórica enchente de 41, a atual estrutura de concreto faz parte do sistema de proteção contra cheias da capital gaúcha. Com a revitalização do Cais Mauá, volta o debate polêmico sobre a derrubada ou não do muro. A gente vai repercutir o assunto e entender como essa estrutura impacta toda a cidade. Fique com a gente e acompanhe. Para falar sobre o Muro da Mauá, a gente precisa voltar no tempo. Maio de 1941 marcou um dos períodos mais dramáticos da história de Porto Alegre. Hoje, parte da cidade que a gente vê, no passado, foi coberta pelas águas do Guaíba. Esta foto mostra a Rua Uruguai, no centro da capital. Nesta outra imagem, a gente também consegue ver o tamanho do impacto da tragédia. Cerca de 200 pessoas morreram com a enchente. Os prejuízos foram calculados em 50 milhões de dólares. Há 81 anos, essa paisagem era totalmente diferente. A enchente de 1941 marcou a história de Porto Alegre e desabrigou 70 mil pessoas. As águas do Guaíba subiram mais de 4 metros de altura. Aqui, no mercado público, as marcas estão registradas até hoje. Quem vai ao mercado pode encontrar a marca em uma das portas que dão acesso ao local. Um acontecimento para ficar na memória, para nunca mais acontecer. Em 1941, Porto Alegre foi inundada por conta de dois fatores. Grandes chuvas na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, que fizeram com que as águas rapidamente descendessem a escarpa da Serra Geral e chegassem até o delta do Jacuí. 2. Ventos fortes soprando do sul fizeram com que a margem norte do lago, exatamente onde está o delta, subisse seu nível. Esses dois fatores levaram a uma subida do nível das águas de 4,71 metros acima do nível normal. Nada indica que isso não possa acontecer. O professor Fernando Dornelles, que faz parte do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, explica que somente depois de outra enchente que o Muro da Mauá foi erguido para impedir outras tragédias na cidade. Em 1967 a gente voltou a ter uma cheia que inundou, não com a mesma magnitude de 1941, mas inundou ali com 13 centímetros acima da cota do Cais Mauá, que foi em 1967, essa segunda cheia, que foi a que justamente deu assim um start, digamos, o início assim para tocar adiante a ideia, que já existia a ideia do sistema de proteção, e na década de 70, então, a época a cargo do governo federal, do DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que construiu, fez o projeto e construiu esse sistema, que é um sistema que protege Porto Alegre. E também, na mesma época, foi construído em Canoas. Canoas também tem diques e é protegido com o mesmo estudo. Foi um estudo feito para Porto Alegre e Canoas. Com 3 metros de altura e outros 3 metros abaixo do nível do solo e com uma extensão de quase 2,7 mil metros, o Muro da Mauá integra o sistema de proteção contra as cheias da capital, que conta com 68 quilômetros de diques, 14 comportas e mais de 20 casas de bombas. Então tem uma parte que é aterro, a freeway, é um sistema de controle de cheias, é um polder. Tu tem lá em alguns lugares que tu tem um sistema de portão, porque tu seguiu dando acesso, por baixo da via, por baixo da ponte, então tu tem portões ali que fazem parte desse modelo de controle de cheias, e também o muro, num determinado ponto se optou por fazer um muro para a proteção da cheia. Então tu ocupou uma área que era considerada uma área de extravasamento do Guaíba, e então para que ele não, ao subir, ele não tome conta da cidade, desse espaço, tu vai aumentando esse nível, vai levantando
esse ponto. A gente tem algumas passagens por esse sistema de proteção, né, que vem desde a Freeway, Castelo Branco. Na região central ela teve que ser com essa cortina em concreto, por não haver largura suficiente. E a gente tem algumas passagens, como a gente tem vias e necessita ter o acesso para essa parte desprotegida de Porto Alegre, que é o cais do porto ali, a gente tem comportas. Na década de 80, essas comportas foram fechadas devido a uma elevação do nível do Guaíba e mais recentemente em 2015. Né? A nossa memória é muito volátil quanto a coisas climáticas, né? A gente esquece muito facilmente. Mas 2015, pessoal, se vocês olharem nas matérias, né, foi preocupante. Todas as comportas foram fechadas, apenas a comporta ali do armazém central ficou aberta por questões de monitoramento, para acessar a régua, enfim, para ter alguma visão de como que estava a situação do nível do Guaíba. E ela chegou a 2,94 metros, a cheia de 2015. Essas comportas, desde a construção, né, não se tem um histórico de necessidade de utilização dessas comportas, né? Mas em 2015 a água chegou ali e elas estavam sem nenhuma manutenção, tá? E aí, então, naquele momento ainda era a DEP, não era o DEMAI que estava à frente desse sistema de controle das cheias ou do sistema de drenagem, né? E aí os portões não estavam funcionando. E em 2018, então, já na posse do DEMAI, o DEMAI reformou todas estas comportas e elas estão hoje em plenas condições de uso, mas a gente não tem histórico de necessidade de utilização. Em novembro do ano passado, o governo do estado apresentou um novo projeto de revitalização do Cais Mauá. A ideia é permitir a construção de 9 torres comerciais e residenciais, utilização dos armazéns e a derrubada do Muro da Mauá. Em 1997, a Câmara Municipal chegou a autorizar a demolição do muro, mas uma emenda de última hora determinou que a derrubada só poderia ocorrer caso houvesse um novo sistema de proteção contra cheias na cidade. O atual projeto de revitalização do Cais Mauá prevê a substituição do muro por uma proteção móvel que ficaria à beira do Guaíba. A previsão é que o muro saia, realmente, e existe uma liberdade da concessionária quanto ao dispositivo de proteção. Nós temos até no nosso modelo referencial algumas sugestões, ali são 4 modelos que foram estudados, mas se a concessionária tiver alguma solução, uma tecnologia mais nova, que possa ser utilizada, que seja segura, que seja aprovada pelos órgãos competentes, não tem problema nenhum, pode ser utilizado. E aí a aprovação seja também uma série de cuidados, como treinamentos, né? Então tem que fazer simulações de tempos em tempos, dependendo do dispositivo, dependendo do que for exigido pelos órgãos competentes. Então, o muro sai, sim, está previsto que o muro saia, mas o que vai ficar no lugar do muro é que é a questão. Por que é importante que o muro saia? Hoje, o muro protege a cidade, ou seja, se houver uma enchente no nível daquela lá da década dos anos 40, essa enchente seria barrada pelo muro, mas a água inundaria o próprio cais. Para impedir isso, a empresa responsável pela revitalização também vai precisar construir alguns mecanismos dentro do cais que impeçam uma inundação, caso ocorra uma elevação do Guaíba. Entre os pavilhões e o rio, a ideia é elevar o piso até em torno ali de 1,5 metro, mais ou menos, e sobre esse piso elevado, que seria na forma ali de uma arquibancada, digamos assim, até para contemplar o pôr do sol, o pessoal poder ficar sentado ali, aí acima dessa elevação se colocaria um dispositivo móvel que chegaria na altura que hoje se tem do muro. Então, somando os dois, se chegaria numa altura que se tem hoje. Essa é a ideia. E esse dispositivo, então, como eu disse, ele é móvel, ele não ficaria o tempo todo lá, ele ficaria armazenado e teria simulações, treinamentos, de vez em quando ele seria montado para ver se está tudo funcionando, né, para não acontecer de, eventualmente, termos uma cheia e não termos gente treinada, o dispositivo não funcione e atenda, então, o que o município precisa em termos de contenção. No entanto, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas apresentou um laudo que traz 37 apontamentos sobre os riscos da substituição do muro de concreto para proteções móveis. Imaginem numa situação de cheia, né, o dique móvel, e se tem uma embarcação que se desprende da sua amarração e ela vem à deriva e colide contra esse sistema móvel, né? Ele vai colocar, toda a região central vai ficar
inundada devido a esse fato tão simples, né? Uma embarcação se desamarrou e colidiu contra a barreira móvel, né? A barreira móvel, imaginem, né? Ela é montada manualmente, né? Então a vulnerabilidade de fato é maior. Então o que a gente fez? A gente fez uma lista de observações, né, que devem ser tomadas, né? E a mais importante delas, que o muro em concreto só pode ser retirado depois que a gente comprovar a eficácia e tiver, né, equipe treinada, capacitada para a montagem desse sistema dentro de um tempo hábil. Eu não tenho conhecimento de absolutamente nenhum estudo capaz de dar a garantia de que tu possa opinar pela supressão total do muro ou até mesmo pela sua diminuição. Tá? Todas as manifestações, tudo que eu vi até hoje é sempre de modo empírico e não, em nenhum caso, é de modo científico. Tá? Os projetos que eu vi, que eu tive a oportunidade de ver, todos eles prevêem, né, um modelo de tu trocar o ponto da contenção, né? Hoje, toda a parte do cais, toda a parte que está para dentro entre o muro e o Guaíba, ela está fora do sistema de proteção contra cheias. E a proposta que a gente tem visto é que, ao invés de tu simplesmente suprimir o muro, tu vai trocar esse sistema de cheias para mais para frente. Então, lá junto ao Guaíba, tu vai ter um alteamento ali, de modo a tu garantir um sistema contra cheia. Então, tu vai ter um ponto fixo ali, né, uma estrutura fixa, que tu vai ter um alteamento e aí não teria os 3 metros que tem o muro hoje, mas tu teria algo em torno de 1,20 m, 1,50 m fixo e mais a outra quantidade de material de operacional, assim, né, móvel, que se chover ou subir demais, tu vai conseguir operacionalizar. Mas eu insisto, não há hoje, eu não tenho conhecimento, eu não vi nenhum estudo científico e que possa nos comprovar que é seguro suprimir ou até mesmo diminuir a altura da contenção que nós temos ali hoje. Sabe que esse assunto do Muro da Mauá, tira o Muro da Mauá, mantenha o Muro da Mauá, tem uma nova tecnologia, isso aí assim me faz pensar e comparar que nem eu cerca os parques, não cerca os parques, abre o comércio, não abre o comércio no domingo, isso aqui já passou tudo por essa casa aqui, né? E agora eu li esses dias que tem uma tecnologia nova que dá para pelo menos rebaixar o muro, porque tem muita gente, né, que ainda pensa na possibilidade das águas, numa grande enchente, as águas invadirem o centro histórico. Mas essa tecnologia, se ela funcionar como foi apresentada, olha, seria uma maravilha, rebaixar o muro, deixa ele numa certa altura para conter as águas, se for o caso, mas mostra o Guaíba. Nós temos um Guaíba lindo, a orla está linda, e ali passando pela Mauá nós teríamos também uma maravilha de cenário para se olhar. Eu sou favorável, sim, a alterarmos o que nós temos hoje no Muro da Mauá. Existem diversas tecnologias, até com ferramentas, para conseguir mitigar a situação de inundações, como também, caso venha a acontecer, a gente tem um muro aí que consiga atingir níveis adequados de uma maneira rápida e versátil, não sendo como hoje, que nos bloqueou um acesso à orla, ao Guaíba, por parte da população. Então eu vejo com bons olhos que a iniciativa privada consiga trazer soluções, que a gente consiga, assim, ver o Guaíba novamente, e eu tenho interesse aí que a gente consiga ver o quanto antes essa novidade aí de Porto Alegre aberta novamente para o nosso Lago Guaíba. Nós percebemos já agora no governo Melo que ele fez uma revitalização daquele espaço, né? Está todo, vamos dizer assim, com arte, né? Com cultura, deu um novo visual, já teve uma visão, vamos dizer assim, diferenciada do que era antes, um paredão ali na Avenida Mauá. Então é nesse aspecto que nós percebemos. A retirada do muro não tem nenhum outro projeto alternativo que diga que com as cheias, em algum momento, pode acontecer na cidade, que vai atingir o centro da cidade. Então retirar o muro eu sou contra. Agora reduzir de tamanho, revitalizá-lo, criar um mecanismo de poder as pessoas acessar a orla do Guaíba, agora com o Cais Mauá, isso é muito importante, porque queira ou não, o futuro é esse. É um espaço ocupado, né, revitalizado
e aprazível, vamos dizer assim, não só pelos porto-alegrenses, mas também por todos os turistas que virem aqui em Porto Alegre. Eu sou a favor da redução, né? Não tirada 100%, e também tem uma sugestão do vereador Denis Sequim, já de alguns anos, que é fazer o paredão de vidro, né? Então, que eu acho que seria uma boa alternativa, não sei as questões técnicas, as questões de engenharia, mas enfim, seria uma boa alternativa. E sou completamente a favor que essa, não vou dizer da derrubada, né, mas principalmente que seja rebaixado o muro até para que Porto Alegre, assim como Belém fez, né, tenha o olhar voltado também para o rio, porque a cidade praticamente está de costa para o rio em função desse muro. Então essa é a minha opinião, claro, respeitando sempre todas as questões técnicas que envolvem, né, que é um assunto bastante complexo, mas a minha opinião é que seja ou retirado ou rebaixado, observando e obedecendo as questões, como eu já falei, técnicas. Conforme o governo do estado, a derrubada do muro não precisa de autorização do legislativo. A licença deve ser concedida pela prefeitura e também pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. De acordo com o DEMAI, responsável pelo Muro da Mauá, a proposta de contenção será analisada por técnicos da prefeitura. Segundo os especialistas, as características do Guaíba permitem que seja feita a previsibilidade de elevação das águas em dias de chuva. Nosso manancial, pelo seu tamanho, pela sua extensão, né, e pela zona de contribuição, ele não é aqueles, como a gente vê em vários lugares, onde ele sobe muito rápido. Escureceu, começou a chuva, já amanhece ele extravasando, tomando conta das cidades. Não, ele tem muita vazão, ele é muito grande, ele tem muita capacidade, então o nível dele vai subindo muito aos poucos. Então, ele nos dá uma segurança no sentido de que a gente tem muito mais tempo do que ordinariamente se vê, para que tu então consiga fazer estas operações todas de fechamento de comporta e tudo mais. Ele demora dias subindo até a fim de chegar nesse sistema de extravasamento ou de necessidade do fechamento dessas comportas. O que acontece aqui no Guaíba, o Guaíba ele drena boa parte do estado, vem pelo rio Jacuí, e a gente tem uma boa previsibilidade da elevação do nível, né? Inclusive também o efeito do vento é muito importante. A gente teve dados até de um outro estudo ali para o Porto, que inclusive a gente pode ter inversão de vazões ali no trecho do Guaíba, né? A água pode ir em direção a Canoas em vez de ir em direção a Itapuã, por efeito do vento. Isso, então, de fato, o que se suspeitava, né, que o vento tem um papel importante no escoamento, nos fluxos do Guaíba, que foi muito falado na cheia de 41, entrou um vento persistente de sul por muitos dias, né, que fez aumentar o nível do Guaíba, né, uma espécie de represamento da água pelo efeito do vento. Então, é bastante complexo isso daí, e a gente consegue ter alguma previsibilidade de como vai acontecer o vento e de como que estão vindo, né, como que aconteceu a chuva na bacia, principalmente do rio Jacuí, e como que estão aumentando os níveis no próprio Jacuí, que não é uma inundação que acontece só em Porto Alegre. Em 1941, se vocês olharem os jornais de cidades ribeirinhas ao longo do Jacuí, todas elas sofreram inundação. Porto Alegre precisa de um sistema de proteção contra inundações. Contudo, esse sistema pode ter várias construções. Uma delas é o muro. Poderia ser outro tipo de construção, mas Porto Alegre precisa se proteger contra inundações que tenderão, com o aquecimento global, serem cada vez maiores. De acordo com o governo do estado, toda a revitalização do Cais Mauá deve ser feita em 3 anos após a assinatura do contrato com a empresa vencedora. A expectativa é que até o final do ano já tenha ocorrido o leilão com a escolha da responsável pelas obras. Marcelo Spilk destaca que as reformas não serão feitas com verba estatal, pois se trata de uma parceria público-privada. Vai ser transferida a propriedade para eles. Então, ali, o que eles têm que fazer? Eles precisam aprovar um projeto na prefeitura, precisam licenciar esse projeto dentro dos índices possíveis e tudo mais, né? Dentro dos usos possíveis também para a região, de acordo com o plano diretor, e aí sim eles podem fazer, então, a venda dos imóveis e tudo mais, e com esses recursos é que, teoricamente, eles bancam a concessão. É uma forma também que nós encontramos de não colocar recurso público no projeto.
com a Câmara na cidade de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar por meio das nossas redes sociais. Mais informações do Legislativo você acompanha no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Até lá!